2 Samuel capítulo 5, versículo 6, diz assim: Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos, eles te repelirão, como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, vírgula, a quem a alma de Davi aborrece. Agora preste atenção, está entre parênteses, tem algumas bíblias que está entre aspas, uma informação importante. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa, ponto final, fecha parêntese. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Olhe para cá um pouquinho. Esse texto fala um momento de Davi, que ele não é mais aquele adolescente. Nós estamos em 2 Samuel. Agora Davi já é rei. A gente já entende que no livro de 2 Samuel, ele já agora assume o papel de rei. Ele foi consagrado, ele foi ungido na sua adolescência, mas foi só com 30 anos de idade que ele assume o reinado. Durante 7 anos, ele reina numa cidade chamada Hebrom. E depois ele descobriu que existia uma cidade chamada Jebus, a terra dos jebuseus. Uma cidade fortificada. Você conhece ela como Jerusalém. Uma cidade com muros altos. Uma cidade onde ela é protegida pelos montes que estão ao seu redor. O salmista vai nos dizer isso, lá em Salmos, capítulo 125. Você lembra desses salmos que virou uma música que a gente cantou muito na década dos anos 90? Lembra? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha agora, ó. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. O que o salmista está dizendo? Que em volta de Jerusalém existe uma cadeia de montes que o protege também. Era uma cidade fortificada. Você não vai ver, quem sabe, Sansão tentando entrar em Jerusalém. Você não vai ver Gideão. Mas Davi, nesse momento, ele olha para essa cidade, quem sabe num acordo de paz, ele tenta conversar com o rei dos jebuseus, dizendo para ele: essa cidade está no meio do meu reinado. Mas agora o rei dos jebuseus faz uma afronta a Davi, e diz para ele assim: aqui você não vai entrar. A cidade é alta, os muros são altos, outras pessoas tentaram e nunca conseguiram. Aqui você não entra, e digo mais: se você conseguir entrar, até os cegos e os aleijados, os coxos, eles podem lutar contra você. Davi recebeu isso como uma afronta. Ele não me conhece. Eu, quando adolescente, derrubei um gigante de 3 metros de altura com uma pedra. Eu morei no deserto. Tentaram me matar. Agora eu sou rei e ele me afronta dessa maneira. Ele está achando que a cidade é impenetrável. Não. Eu preciso de homens valentes. Ele chama o exército dele. Ele está achando que não tem como entrar pela cidade, quem sabe pelos muros, escalando esses muros, ou pelas portas. Mas deve existir uma passagem subterrânea de água, um canal subterrâneo. Que estratégia militar é essa de Davi? Tem que entrar água ou sair água dessa cidade. Nós não sabemos se era uma entrada de água potável ou uma saída de esgoto. Mas ele diz assim: nós vamos entrar por esse canal subterrâneo, nós vamos aparecer no meio da cidade e matem todos, inclusive cegos e coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Que sentimento é esse?
Naquela época os cegos e os coxos, eles eram poupados, assim como as crianças, as mulheres, idosos. Mas ele fala: matem todos, porque ele me provocou. Você vai ver essa mesma passagem em Crônicas, e você vai ver que Davi, ele fala assim, a mesma passagem. Ele diz assim: ó, os homens que vão entrar, aquele que matar o primeiro homem eu faço um chefe sobre os outros. E esse é Joabe. Joabe vai, ele é o primeiro a matar um inimigo e ele se torna chefe. O tempo passa agora. Davi, ele começa a morar nessa cidade. Ele sai de Hebrom e vai para Jerusalém. Ele marca a cidade inteira, né, com a estrela de Davi. Qualquer lugar que você vai lá, você vê a estrela. É a logomarca dele. Está lá em todos os lugares. Lá tem a casa de Davi, né, pastor? Tem a casa, tem um túmulo assim grandão. As pessoas fazem fila para ver ali, quem sabe, os restos mortais, acreditam, né, que esteja ali, enfim. Está lá a casa de Davi. Você sabe que Jerusalém tem a nova Jerusalém, moderníssima, com metrô e tudo. E tem a velha Jerusalém, que é intacta. Parece que você está pisando há 2000 anos atrás. Ou quem sabe 3000 anos atrás. É lindo. Mas Davi, quando ele começa a morar lá, ele coloca uma ordem nessa cidade. Ela é a minha casa, eu vou morar aqui, minha família está vindo para cá, mas eu coloco uma ordem. Nós lemos entre parênteses: é por isso que dizem, é por isso que está escrito: nem cegos nem coxos podem entrar na casa, nem cego e nem coxos aleijados podem morar no palácio. Eu não sei que tipo de ordem foi essa. Quem sabe tenha sido uma carta escrita à mão, selada com anel real, distribuída para todo Israel. E todos sabiam que em Jerusalém não poderia entrar cegos e coxos. Ou quem sabe tenha sido uma ordem dada para os soldados que ficavam com as lanças em vários portões que existem na cidade. Quando aparecia um cego e coxo, eles apontavam a lança e diziam: aqui você não pode entrar. Eu ainda acredito que pode ser até uma placa. Imagina, ali uma placa de madeira, talhada na madeira, espalhada por todo aquele palácio. Em Jerusalém não entra cegos e coxos. O tempo passa, Davi começa a morar nesse lugar, ele tem um tempo de paz e ele se lembra de um amigo. Davi teve um amigo de verdade. A Bíblia vai falar lá em 1 Samuel, capítulo 18, que depois que Davi derrotou o gigante Golias, Saul chama ele para morar na sua casa. E ele tem um filho, se chama Jonatas. E a Bíblia fala que quando Jonatas e Davi se viram, a alma de um se apegou à alma do outro. Acho lindo isso, uma amizade verdadeira. Ali eles fazem uma primeira aliança. Jonatas tira sua capa de príncipe e coloca em Davi um pastor de ovelhas. Ele pega seu arco e flecha, ele pega a sua espada, a sua armadura e entrega para Davi. Isso é uma aliança séria. Eu te considero um irmão e vou te proteger dos seus inimigos. Mas você sabe que Saul, ele começa a sentir agora um ciúmes, uma inveja de Davi. Quando ele está entrando na sua cidade, as mulheres começam a gritar: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi 10 vezes mais. E Saul agora começa a ficar com ódio de Davi. Mais de uma vez, ele tenta matar Davi a queima-roupa. Tomado por espíritos malignos, não consegue dormir. Chamam Davi que tocava uma harpa de uma maneira, de tanta habilidade. Enquanto ele tocava, Saul pega uma lança e pensa: ele está tão perto, que eu vou cravá-lo com essa lança na parede. E ele tenta matar Davi, Davi abaixa a cabeça, a lança crava na parede. Ele foge uma vez, isso aconteceu mais de uma vez. Então agora Davi tem que sair da presença de Saul. Mas Jonatas continua amigo de Davi. Numa ocasião, você vai ver no capítulo 20 de 1 Samuel, Jonatas fala para ele assim: volta para casa, vai ter festa hoje, festa da lua nova. E Davi fala assim: não, teu pai quer me matar. Não, eu converso com ele. Então vai conversar na frente, eu fico aqui no meio da mata, escondido. E ele tenta conversar com o pai, mas o pai diz: eu vou matar Davi. Então eles se encontram pela última vez agora, no meio da mata. E eles dizem assim: olha, não tem como realmente você voltar para casa, meu pai quer te matar. Então é bom agora você ir embora, vai para o deserto.
mas façamos uma última aliança. 1 Samuel capítulo 20. Se acontecer algo comigo, cuide da minha família. E eu prometo, se acontecer algo com você, Davi, eu vou cuidar da sua família, do seu pai Jessé, dos seus irmãos. E ali eles se separam. Você lembra no final do capítulo de 1 Samuel que Saul morre numa batalha junto com os seus filhos, e inclusive Jonatas. E agora Davi, ele é rei e mora numa cidade linda chamada Jerusalém. E ele pensa agora, será que existe alguém da família de Jonatas a quem eu possa mostrar lealdade? Porque eu fiz um pacto, eu lembro dessa aliança, lembro como se fosse hoje. Eu sei que Jonatas está morto, mas eu prometi para cuidar da família dele. Será que existe um sobrinho? Não sei. Um primo de terceiro grau? Eu não sei, aqueles primos distantes. Eu preciso saber se existe alguém da família de Saul, da família de Jonatas. Acompanhe comigo agora 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Esse é o episódio em que Davi está procurando alguém para trazer informações sobre algum descendente de Saul ou de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e ele disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Até aqui. Que cena linda, gente. Há quem diga, nos dias de hoje, que isso aí é ironia do destino. Isso aí é ironia do destino. Isso aí estava escrito nas estrelas. Há quem diga assim: aqui se fez, aqui se paga. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito em cristocidência, não em coincidência. Eu acredito que todas as coisas foram escritas pelo nosso Deus. Você consegue ver o que está acontecendo na vida de Davi? Ele mora numa cidade chamada Jerusalém. A alma dele se aborreceu com os coxos e os cegos, porque o rei dos Jebuseus fez uma afronta com ele. Disse que ele não entraria naquela cidade fortificada, e que se ele entrasse, os cegos e os aleijados iriam lutar contra ele. Então ele coloca uma placa, ele escreve um texto, ele coloca guardas espalhados na cidade, dizendo que na minha casa não entra cego e nem coxo. O tempo passa, ele lembra da amizade de Jonatas, lembra da sua aliança. Ele chama Ziba, que era um escravo que trabalhava para Saul. Ziba, tem alguém vivo da família de Saul? Qualquer um, porque eu quero mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas. E Ziba diz: sim, Davi, você precisa saber de algo que nós guardamos segredo durante muito tempo. Existe um filho de Jonatas vivo. Eu fico imaginando a alma de Davi se alegrando. O meu melhor amigo tem um filho vivo. Sim, Davi. Só que ele é coxo, ele é aleijado de ambos os pés, ele não consegue andar.
Ziba faz uma provocação a Davi. Ele deixa bem claro essa característica dele. Porque na tua casa, Davi, você botou uma placa dizendo: aqui não entra aleijados. Agora você quer honrar o seu amigo que tem um filho vivo, mas ele é aleijado. O que você vai fazer, Davi? Você é o rei. Será que pode revogar uma ordem assim? Como é que vai ficar a moral desse rei que colocou uma placa e depois manda tirar? Aonde está esse menino? Aonde está esse jovem? Ele está em Lodebar. Nós sabemos que Lodebar era uma cidade árida, cheia de pedras, que tudo que se plantava lá morria. Lodebar, por muitos, é chamado como a terra do esquecimento. Lodebar era o lugar onde os bandidos iam. Quero fugir do exército, para onde eu vou? Vou para Lodebar, que lá ninguém me procura. Lodebar era lugar de depósito. Vamos colocar ali os leprosos. Mande para longe, mande para Lodebar. Lodebar foi o esconderijo que acharam para Mefibosete. Colocaram ele numa casa, pagaram para um homem cuidar dele, mas ali ele estava esquecido. E eu até entendo por que quiseram poupar esse menino. Teoricamente, o trono por direito era dele. O rei Saul, o filho Jonatas, morre o rei, quem assume é Jonatas. Jonatas morreu também, quem tem que assumir é o filho dele, Mefibosete. Só que nós sabemos que quem foi ungido foi Davi. Quem sabe nesse momento Mefibosete ficou com medo. Por isso que Davi tem que olhar para ele e falar: não temas. Ele deve ter descoberto: me descobriram aqui, agora vão me levar na frente do rei, ele vai me matar. Porque se ainda existe alguém que gosta do meu avô Saul ou do meu pai, eles vão falar que o direito do trono é de Mefibosete, ele vai me matar. Mas nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. E esse homem agora olha para ele e diz: Mefibosete, eu lembrei de você. Não temas, é certo que eu vou te devolver tudo aquilo que pertencia ao seu avô Saul, todas as terras que era dele. A partir de agora, Ziba, você vai plantar, você vai colher, você vai vender e vai entregar o dinheiro na mão de Mefibosete. Mefibosete, você vai morar agora em Jerusalém. Mas eu estava lá em Lodebar, na terra do esquecimento, mas eu me lembrei de você. E você vai morar em Jerusalém. E digo mais, todos os dias você vai comer a minha mesa. Nós vamos tomar café da manhã juntos. A hora do almoço você vai comer comigo. No jantar você vai comer comigo. Eu estou fazendo de você um filho. Você vai ter um quarto, perto dos quartos dos meus filhos. Você vai morar na minha casa. Eu não sei se Mefibosete perguntou para ele, mas e a placa que eu vi na entrada? E aquela ordem que chegou a ordem, né, aquela carta, chegou lá em Lodebar. E agora acho que Davi, ele tem a consciência e diz: olha, tire essas placas. Rasguem essas cartas. Porque você é bem-vindo na minha casa. Querido, nós sabemos que essa é uma figura messiânica. É exatamente isso que Jesus fez conosco. Nos tirou lá da terra do esquecimento, de Lodebar, e nos chama à mesa. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa cidade é cheia de Lodebar. Você sabe qual é o Lodebar perto da sua casa? Você sabe. É o bairro que ninguém quer ir. É a terra do esquecimento. É onde a gente coloca aqueles que dão trabalho, mas que precisam ouvir a palavra de Deus. Quando você vê às vezes uma montanha, como a Marbu, aquela montanha do Nepal, quem se lembrou daquele povo há tantos anos atrás? Como eu saberia que ali no alto daquelas montanhas existia um povo? Alguém se lembrou deles. E hoje nós podemos cear juntos, na mesa. Eu li uma vez um livro, e esse escritor, ele romantiza um pouco essa cena. E ele diz que, nesse livro, que ele imagina a cena em que Mefibosete está entrando na sala do jantar. Então ouve-se um barulho,
Os coxos e aleijados, eles andavam se arrastando. Não tinha uma cadeira de roda. Ouve-se o barulho de alguém se arrastando no corredor. Abre-se a porta daquela sala de jantar. E aparece um coxo. Todos olham para baixo. E quem sabe um filho de Davi, um adolescente, quem sabe um Absalão, olha e fala assim: quem é esse? Quem deixou entrar? E Davi tem que levantar agora nessa mesa e diz assim: filhos, eu quero que você conheça, esse é Mefibosete, filho do meu melhor amigo, filho de Jonatas. Ele estava em Lodebar, mas eu tirei ele de lá. A partir de hoje ele mora em Jerusalém. Mas e as placas, pai? Eu já mandei tirar as placas. Ele pode entrar na nossa casa, eu dei um quarto do lado do quarto de vocês. E todos os dias, ele come na nossa mesa. Ele tem direito a servir da mesma comida que vocês. E esse escritor, ele diz que quando Mefibosete se assenta à mesa, a toalha cobre as suas pernas. E não dá mais dá para saber que ele é um aleijado. E assentado, todos ficam da mesma altura. Ninguém precisa olhar para cima ou olhar para baixo. E ali Deus está dando dignidade para esse homem. Queridos, existem Mefibosetes que precisam ser resgatados. Existem bairros chamados Lodebar, que você precisa encontrar aqueles que estão perdidos. Mefibosete, ele está amargurado, porque ele olha para Davi e fala assim: Davi, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Por que você se preocupa com um cão morto? Dentro da cultura judaica, o cachorro, o cão, já é um animal de menor valor. É diferente de um cavalo, um animal de guerra. O cão já é um animal de menor valor. E agora um cão morto é como ele se encontrava, como ele se achava. Eu não tenho valor algum. Por que você se preocupa comigo? Eu entendo porque Mefibosete se sente assim. O texto nos conta, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que Mefibosete era uma criança saudável. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia do campo de batalha. Saul morreu, perdemos a batalha. Jonatas está morto. Os outros filhos de Saul também morreram. Agora fujam. Mefibosete tinha uma ama, uma babá que cuidava dele. E que cuidava muito bem desse menino. E na hora do desespero, aquela gritaria, todo mundo falando que eles perderam a batalha, ela tenta salvar esse menino. E ela sai correndo. E a Bíblia nos fala que ela derrubou esse menino e ele se tornou aleijado de ambos os pés. É uma criança que com 5 anos de idade ele tem tudo. Ele mora num palácio, ele come do bom e do melhor, ele é príncipe, ele pode ser o futuro rei. Chega-se uma notícia em fração de segundos, tudo muda. Tudo muda. Ele chega a notícia que o avô, que os tios e que o pai dele morreu. Ele se torna um órfão. Alguém pega ele contra a vontade dele. Quem sabe estava chorando. Tira do quarto que ele cresceu. Sai correndo. E eu não sei como essa mulher caiu. De que altura. Mas o menino não consegue mais andar. A partir daquele momento ele não sente mais as pernas. E colocam ele em Lodebar, na casa de um outro homem que ele não conhece. Eu ainda acredito que Maquir deve ter falado para ele assim: olha, a partir de agora não se apresente mais como Mefibosete. Não fala que você é filho de Jonatas, tá? Porque é perigoso. Porque se descobrirem que você ainda é um filho, a descendência real, eles vão te matar. É por isso que eles se consideram um cão morto. E eu fico imaginando essas crianças do Nepal, que a gente acabou de falar. Elas estão na casa delas, daqui a pouco chega homens de outro país, conversa com os pais, o pai quem sabe é alcoólatra,
Quem sabe amargurado, porque a vida toda tentou ter um filho e tem 7, 8, 9 filhas e não conseguiu ter um filho. Não conhece o Deus verdadeiro. E daqui a pouco esse homem fala assim: olha, eu vejo que você tem muitas meninas, entrega algumas para que a gente possa levar. E daqui a pouco o pai fala assim: filha, vem cá que esse homem vai levar você. Ela não sabe nem o que está acontecendo. E ela vai, passa pela fronteira de Nepal para a Índia. E daqui a pouco cai em cidades enormes, em prostíbulos pequenos. Coloca uma corrente nos pés dela. E todos os dias homens a violenta. Ela não tinha culpa alguma. É como Mefibosete. Qual é a culpa desse menino? Nenhuma. Mas o Senhor levanta homens como Davi, para que possa dar dignidade a esse homem chamado Mefibosete.